Gente, paz do Senhor Jesus para todo mundo, graça e paz, bondade, graça, misericórdia, graça e paz a você que é filho de Deus, graça e paz para você que tá vivo, graça e paz da parte de Jesus, graça e paz. Desejo que a paz de Jesus alcance o seu coração nesta noite. Desejo que a paz de Jesus alcance a sua família, a sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Desejo que a paz de Cristo, Príncipe da Paz, inunde a sua alma nesta noite, em nome de Jesus. É o meu desejo sincero do meu coração. Sejam todos bem-vindos. Você que está entrando agora aí, um abraço para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Que bom que a gente está aqui nesse encontro de novo. Que bom. Boa noite, boa noite. Paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor para vocês. Quero começar este nosso encontro espiritual. Continuar, na verdade já comecei, né? Falando da paz de Cristo, né? Desejando a paz de Cristo para todo mundo. Mas quero agradecer a você que continua firme aí conosco aqui nas redes sociais. Você que está presente aí, querendo aprender da palavra de Deus. Mas é bom demais. Não sei quantos têm a oportunidade de lembrar, de pensar, refletir como nós somos abençoados. Porque nós temos uma Bíblia que a gente pode estudar, está nas nossas mãos. Tem muitos lugares desse planeta, desse mundo, que não tem a oportunidade de ter a Bíblia nas suas mãos. Então, louvado seja Deus por isso. Que bom que a gente tem a oportunidade da gente falar livremente das coisas do Senhor. Há muitos lugares, há muitos cristãos que não têm essa oportunidade. Olha como nós somos abençoados. Olha como nós somos abençoados. Nós temos essa facilidade da tecnologia, da internet, que a gente pode se comunicar e pode continuar vivendo como igreja, edificando uns aos outros. Que coisa maravilhosa. Olha como nós somos abençoados. Então, que joia. Obrigado por sua presença, por estar sempre nos acompanhando aqui. E hoje é o penúltimo dia de julho. Louvado seja Deus. A penúltima noite de julho. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus estamos vencendo mais um mês. Bendito é o Senhor, tudo isso é o Senhor, por causa do Senhor. Rosanira, Deus te abençoe. Um abraço no Daniel, Deus abençoe vocês. Judélia, Nery, Deus abençoe vocês. Vamos fazer o seguinte, queridos, vamos orar em gratidão. A gente não vai se encontrar amanhã, a gente vai, né? Tem uma live amanhã especial, internacional a live. Mas a live amanhã é um bate-papo. Eu quero te convidar a você agradecer a Deus por esse mês de julho que está chegando ao final. Tá chegando ao final. Peraí, eu acho que eu me confundi. Hoje não é a última noite, não. É a antepenúltima. Hoje é 29. É isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Hoje é 29, ainda tem mais 2 noites. Olha, eu querendo encurtar ainda o mês. Mas vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Agradecer a Deus. Edilvan, Deus te abençoe também, Edilvan. Tá bom? Deus derrame graça sobre sua vida de dia. Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse mês que já está indo. Deus é bom em todo o tempo. É verdade, meu querido, é verdade. Se não fosse o Senhor conosco, hein, nesse mês aí, a gente não tinha chegado até aqui. Vamos orar? Gratidão, gratidão. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Mas, em primeiro lugar, acima de tudo, pelo que o Senhor é. Nós adoramos o Senhor por quem o Senhor é. O Senhor é o Deus eterno, o majestoso, o glorioso, o Pai eterno. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Queremos olhar para trás agora e reconhecer que se não fosse a tua boa mão,
Se não fosse o teu cuidado, se não fosse o teu amor, o teu carinho conosco, a gente não teria chegado até aqui. Louvamos ao Senhor por cada dia que se passou deste mês. Louvamos ao teu nome pelas bênçãos derramadas, pelos presentes que o Senhor nos deu. E o mais importante é que nós estamos vivos. Isso é por causa da tua graça, da tua bondade. Louvamos o teu nome e o nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Agora a gente pode continuar estudando a Bíblia. Então vamos lá. Valdeirês, minha linda, um cheiro, viu? Deus abençoe a senhora. Bênção demais. Queridos, nós estamos estudando desde a semana passada sobre batalha espiritual. Estamos tirando várias dúvidas aqui. Eu sei que é um assunto que tem muita gente que tem dúvida, a gente faz uma certa confusão, né? Semana passada a gente viu o nosso texto básico, Efésios. Deixa eu ler aqui para a gente. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é o nosso texto básico. Enquanto você abre aí, eu vou dizendo que a gente já deu uma passadinha aqui. Nós vimos que a batalha espiritual é uma realidade na vida de todo mundo, dos cristãos, querendo ou não. Quando Jesus chamou, na hora que nós nos alistamos no exército de Deus, já entramos na batalha, já estamos nela, não tem como fugir, ela é uma realidade. Nós vimos semana passada que a nossa luta é contra um inimigo astuto, voraz, valente, né? Mas ele tem poder limitado, ele é astuto. A Bíblia fala que, lá em Efésios, nós vamos ver agora, que ele se desloca, ele é um espírito, se desloca com facilidade, mas ele não está em todo o tempo, ainda bem, isso aí é um atributo exclusivo de Deus. A gente viu aqui a semana passada que ele conhece o nosso passado, mas não sabe o presente agora e nem o futuro. Isso também é um atributo de Deus. Nós vimos que é muito importante a gente saber que a gente não precisa ter medo, porque ele só tem um exército apenas de um pouco, né? Ainda que sejam muitos, mas um pouco, bem maior o exército de Deus que está conosco, né? Bem maior que está do nosso lado. Oh, maravilha! O exército de Deus é incomparavelmente maior. Ele tem poder? Tem, mas é limitado. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo. Ele disse isso lá em Mateus 28. Todo o poder me foi dado, então você não precisa correr do diabo, nem ficar com medo, nem as pernas tremendo. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Opa! Dá um aleluia bom aí. Nosso general é Cristo, então não precisa ter medo, não. Vimos alguns erros aqui do movimento da batalha espiritual. Vimos que esse foi um movimento que aconteceu aí décadas atrás, que ainda tem respingo até hoje, tá bom? E hoje vimos que os agentes causadores são os demônios, os diabos e os demônios, são os que causam, são os agentes da batalha espiritual. Aí, semana passada, teve uma pergunta aqui que ficou. A pergunta foi, você pode já também mandar sua pergunta. A pergunta da semana passada foi, deixa-me ver aqui, se eu acho essa pergunta. Porque, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui. Não estou achando aqui não. Pessoal de apoio, se puder, me manda novamente aqui. Por favor, mande novamente para ver se eu acho aqui. Fica mais fácil para mim aí. Pessoal de apoio. Só teve uma pergunta que ficou. E é justamente o assunto nosso hoje, né? Eu não sei se a gente vai terminar hoje, não tem problema, a gente continua a semana que vem. Pessoal de apoio, manda novamente aí, por favor, essa pergunta que ficou da semana passada, que aí eu já... Ok, vamos ler o texto bíblico, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, queridos, Paulo falando aqui aos irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas, os planos do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecei inabalados. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com verdade, vestindo da couraça da justiça.
Eu vou ler até aqui. Eu creio que a gente vai ter a oportunidade, possivelmente, a gente ter mais um estudo e eu vou entrar mais no detalhe nessa segunda parte do capítulo. A pergunta da semana passada, obrigado, pessoal de apoio aí. O diabo age nos cristãos de que forma? É o nosso assunto de hoje, tá bom? E nós vimos que existem dois, então vamos entrar lá, existem duas ações principais ou dois ataques principais usados pelo diabo como ferramenta para nos atingir. Lembrando que todos nós, principalmente o diabo, a questão da batalha espiritual está ligada principalmente à igreja de Cristo. A artilharia, né, o fogo que o inferno direciona é, em especial, a igreja de Cristo. Tá bom? Por quê? Porque o diabo ele quer fazer oposição, ele que está em guerra, ele sabe que o tempo dele é curto, então ele faz guerra contra a igreja do Senhor. Há duas situações muito específicas que são dois ataques diretos que o inferno faz contra as pessoas, contra os seres humanos. Lembrando aqui que Paulo fala de forma muito clara, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, pessoas. Paulo fala, nossa luta são contra os poderes que agem nas pessoas, ou que estão por trás das pessoas. É muito importante que a gente entenda isso, porque nem tudo, a gente vai ver no desenrolar aqui, nem tudo é a ação do diabo e nem tudo são as próprias pessoas. Às vezes a gente precisa ter esse discernimento. Como pastor, muitas vezes eu sou desafiado a abrir os meus olhos espirituais para ver, para entender, para perceber onde existe a ação do homem, onde existe a ação do diabo. Né? Em alguns momentos de ataques contra a igreja do Senhor, alguns momentos que a artilharia do inferno se volta contra a igreja do Senhor para atrapalhar o andamento, para atrapalhar a comunhão e diversas coisas, nós precisamos ter o discernimento espiritual para entender, para saber, olha, aqui tem um dardo inflamado do maligno. Então, como os líderes espirituais que estão à frente de comunidades cristãs, precisam ter esse discernimento para entender, para perceber quando é uma ação humana ou quando é uma ação do inferno. Ok? Dois ataques principais: opressão e possessão. Dois ataques principais. Eu quero focar agora esse estudo de hoje, basicamente focado nessas duas ações, nesses dois ataques da artilharia do diabo e dos seus comandados. Ok? As pessoas fazem muita confusão e aqui está a pergunta, que o diabo age nos cristãos de que forma? Age com essas duas ferramentas de ataque. O ataque é dessas duas formas. E eu vou explicar direitinho para vocês o que é cada uma delas para que você entenda, tá certo? Essas duas ações, elas são uma realidade na vida de todas as pessoas. De crente e não crente, de discípulo e não discípulo. É uma realidade, tá bom? A opressão e a possessão. Só que na vida do cristão, a gente vai ver, só existe uma delas. Né? Só existe uma delas. No discípulo de Cristo, somente uma delas é que pode pegar mais firme. A outra não. E a gente vai entender daqui a pouquinho quando a gente não desenrolar. Vamos lá. Então, o que é opressão? Vou começar pela opressão. O que é uma opressão? Tá? Uma opressão diabólica, uma opressão demoníaca. O que é isso? Vou explicar. São os ataques de fora para dentro. São os ataques que o diabo tenta fazer aqui, ó, de fora para dentro da nossa mente. Do nosso entorno. Por isso que Pedro está falando lá que a gente precisa estar esperto, porque o diabo ele anda ao nosso redor procurando uma oportunidade. Pedro está falando para discípulo, não está falando para aquele que não é discípulo. Pedro fala isso de uma forma muito clara. Fiquem espertos, porque o diabo anda ao redor procurando uma oportunidade. Opressão é ataque de fora para dentro. Eles podem vir de várias formas.
E eles geralmente atacam justamente nas nossas fraquezas. Justamente nas nossas fraquezas. Eles podem causar sofrimento, podem provocar tentação mais forte do que o normal, simplesmente piorar a situação, que em alguns casos já são ruins. Então, isso é uma realidade, a opressão é uma realidade, não é uma ficção. Diz o texto bíblico lá em Atos capítulo 10, olha que coisa maravilhosa, é um dos textos lindos das Escrituras. Diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a opressão demoníaca é uma realidade. É uma realidade. O próprio Senhor Jesus, certa vez, entrou no templo lá de Jerusalém, abriu o rolo, né, do livro do profeta Isaías, e ele leu o texto. Ele leu lá o que o profeta fala lá no Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar, para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Então, observe, queridos, que é uma realidade. Todas as pessoas estão sujeitas a isso, a viver nessa forma aflita, com a alma angustiada. A opressão significa ser oprimido, afligido por alguém com a intenção de tratar mal, de fazer mal. Isso é opressão. Ok? O próprio Pedro, a gente vai encontrar vários exemplos nas Escrituras de pessoas que foram, de discípulos que foram pressionados, né, e viveram sob pressão. Mas eu quero chamar a sua atenção, aqui entra a primeira parte, todos os crentes, todos os discípulos de Cristo estão sujeitos a esse tipo de situação, de ataque. Todos. É um ataque do inferno. E todos os discípulos estão sujeitos a ser alvo deste ataque. E aí eu já vou dando a dica do que eu falei anteriormente. Este é o ataque que nos atinge de forma violenta, a opressão. É o único dos dois, eu falei, né, dos dois aqui, é o único que nos atinge assim, sabe, na veia e derruba a opressão. Derruba, mas não destrói, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Nem tudo que acontece na nossa vida é obra de um demônio, ou do diabo, ou do inferno. Nem tudo. Há os nossos problemas e nós precisamos abrir os olhos, né, ter o discernimento para a gente não achar, não demonizar tudo. A gente precisa ter consciência e precisa conhecer Bíblia. Eu insisto nisso, a minha vida toda estou insistindo que eu estou sempre citando esse texto aqui, porque infelizmente é a nossa realidade, nós cometemos vários erros, nós falamos algumas bobagens, porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. É o que Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então às vezes nós colocamos tudo, a gente passa um apertozinho, é o diabo. A gente tem aborrecimento na rua com alguém, é o diabo. Tem coisas que são normais, naturais. Eu estou passando uma enfermidade, é o diabo. Não é. Eu não sou advogado do diabo não e nem pretendo ser. Mas nós precisamos ter esse discernimento espiritual de que há coisas que são normais da nossa vida, há enfermidades normais, há aborrecimentos normais da vida, há situações de apertos, há perdas que são normais da nossa vida. Não é coisa provocada pelo diabo. Okay? Então, nem tudo que acontece, nós temos nossos problemas e muitos deles são naturais da nossa vida. Quais são os sinais da opressão? Presta atenção aqui. Quais são os sinais da opressão? Em alguns casos, algumas enfermidades, doenças, às vezes, irmãos passam por lutas de enfermidades que vai para o médico, para aqui, para lá, e não descobre. Às vezes são situações de
opressão. Presta atenção que eu estou explicando o assunto, agora estou falando sobre opressão. Há algumas enfermidades que são provocadas pelo diabo. Vou dar um exemplo claro disso. O nosso irmão Jó, a enfermidade dele foi causada pelo diabo. Lembre-se bem que, vamos lá lembrar aí o texto de Jó, quando Satanás entrou, Deus deu permissão, entrou no céu, Deus deu permissão para ele lá dar uma sacudida na vida do Jó, misericórdia, que sacudida foi aquela, né? Que Jó começou a pocar, o corpo de Jó começou a pocar todo daqui, não vou mexer no cabelo não para desarrumar, daqui até o solado do pé, começaram a surgir tumores. E a situação era tão grave. E essa foi a enfermidade levantada, veja bem, foi ataque de fora. Não foi possessão, foi ataque de fora. Satanás teve autorização de Deus para atacar Jó. Ele atacou já lançando enfermidades. E o corpo do Jó pocou todo com tumores. Imagine só, irmãos. Diz o texto bíblico que o homem não podia colocar uma roupa em cima do seu corpo, ele teve que ficar nu. A situação foi terrível. Coçava, imagina só a situação daquele homem nu, corpo todo pocado, as moscas. Imagina, gente, a situação foi delicada. Quem provocou isso? O diabo, foi uma ação direta dele. Ele não podia se coçar, ele pegava cacos de telha para se coçar. Quem foi que levantou essa enfermidade? O diabo. Volto a dizer, nem toda enfermidade é causada pelo diabo. Estou citando um exemplo de algo que aconteceu. Então, pode ser um sinal. Eu conheço pessoas que têm histórias de enfermidades que demoraram anos para ser descoberto e depois percebeu que era uma enfermidade espiritual, que era uma opressão. Qual outro sinal? Paulo fala lá, o famoso espinho da carne de Paulo, Paulo fala que foi mensageiro de Satanás. Olha lá, Paulo mesmo diz, olha, eu tenho um problema e a gente não sabe, não adianta você especular, porque você não sabe, não está na Bíblia lá o que foi. E ele fala, esse espinho foi um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, há esse tipo de situação que são sinais também. Angústias na alma, a opressão tem uma coisa muito peculiar. Ela causa uma opressão, um sufocamento na alma. A opressão tem essa característica, ela causa você não relaxa, você não tem paz, você fica assim angustiado. Outro sinal da opressão, a diminuição do vigor. Há pessoas que começam a perder energia, perder prazer pela vida. Estou falando de gente crente. E isso não é falta de fé, não. Isso não é falta de fé, não é. A pessoa começa a sentir um abatimento, sabe, como se estivesse definhando. É um sinal de opressão. Eu estou te falando da questão espiritual, tá, queridos? Existem outros problemas físicos que levam também a estes sinais, mas estou falando aqui especificamente no caso da opressão. E um outro sinal forte da opressão é uma forte tentação por desejos ou sentimentos ruins no coração, né? Que provém do obra, ele vai lançando. Eu quero lembrar você que Paulo fala aqui de uma forma muito clara. Fiquem espertos contra as astutas ciladas do diabo. Não vem, né, de uma forma assim, vem muito sorrateiras, são astutas. Tem uma pergunta aqui. Deus é mais, estou passando por enfermidades, mas não é o diabo. 3 cirurgias, mas Deus está comigo o tempo todo. Verdade, verdade. As enfermidades são a nossa herança do pecado, né? Nós recebemos essa herança aí, né? Mas glória a Deus por isso. E o Divan, Deus abençoe você, boa restauração para você, em nome de Jesus. Quais são os objetivos da opressão? Vamos lá, nosso assunto é opressão. Quais são os objetivos? O objetivo principal da opressão é levar você a pecar e te afastar do Senhor. Lembrando que a opressão, ela ataca, é a arma que o diabo mais usa, ou é a arma específica para alcançar, para atacar os discípulos de Cristo, os filhos de Deus, os salvos. A opressão, tá bom? Opressão é o nosso ponto, tá? Vamos lá. Então, qual é a intenção da opressão? Por que ele fica, né, literalmente perturbando, né?
porque ele quer nos levar a pecar, porque aí a gente desmonta, o pecado nos faz isso. O que é que o profeta fala? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Olha aí, ó. Faz separação entre nós e Deus. Então, quando o pecado, quando ele lança a opressão, ele quer nos levar a pecar para a gente se afastar de Deus. Olha aí a Bíblia se completando aí. Ok? Então, esses são os objetivos. Como é que a gente vence a opressão? Pois é, a gente tem como vencer. Paulo está falando aqui que Paulo fala isso. O que me traz alegria nesse texto aqui é que Paulo fala da batalha espiritual, mas Paulo fala de vitória aqui em vários momentos. Permanecer firme, tomar de uma armadura para que possa resistir no dia mal, e depois de teres vencido. Está aqui o texto, graças a Deus, Paulo não deixou a coisa incompleta, não. Como é que a gente pode vencer a opressão? Vamos lá. Resistindo, o que é que Tiago fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir, não pode ceder à tentação, você não pode... às vezes, esse ataque de opressão, ele é muito forte e vai nos levar para cima da cama, para depressão, ele vai abrir essa brecha aí para a gente achar. Nós, nesse momento, precisamos encontrar forças em Cristo Jesus, aquele que venceu o diabo. O que é mais valente, eu li o texto aqui a semana passada, que Jesus, os evangelhos falam do valente, do mais valente, como vencer a opressão, correndo para os braços de Jesus. Correndo para os braços de Jesus, nosso supremo pastor. Tem que correr para o braço dele. Tem que pedir socorro. Diz o salmista, lá na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Só o Senhor pode fazer isso. Como é que a gente pode vencer a opressão? Suplicando socorro, gritando, Jesus, me socorre. Irmãos, isso não é coisa de crente pentecostal, não. Isso é coisa de gente crente. Jesus, me socorre. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de cima, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É assim que a gente vence a opressão. Porque não é uma luta normal. É uma luta espiritual. É uma luta travada no mundo invisível. Os ataques vêm de fora. Vou voltar a lembrar. Opressão, ataque que vem de fora para dentro da gente, ok? Como é que a gente pode resistir? Orando com fervor. Aí não tem esse negócio, aquela oração, desculpa aí a palavra, aquela oração meia boca, não. Tem que ser oração fervorosa, borbulhante, cheia de fé, com lágrimas. Como se estivesse agarrando assim na roupa de Jesus e fala assim, por favor, me ajude, me socorre. Ele está tentando me derrubar. Jesus, vence essa batalha para mim. Orando com fervor, suplicando que Jesus afaste o tentador. Olha ele aí, o tentador que ronda como leão. Como a gente pode vencer? Intensificando a nossa comunhão com Deus. Irmãos, se a gente bem soubesse dos perigos, ou se a gente bem lembrasse dos perigos que nós corremos, a gente não brincava com um negócio tão sério. Porque às vezes eu fico olhando aí tanta gente crente aí, tanto discípulo aí, levando a vida assim, sabe? Numa boa, sem querer compromisso com o Senhor, sem comunhão com o Senhor. Meu Deus do céu, isso é preocupante, porque eu quero lembrar aqui só uma coisa, querido, você que está aí agarrado comigo e assistindo aí, presta atenção. Esse texto aqui de Efésios, Paulo fala assim, há um dia mau. Nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas há um dia mau. E quando esse dia chega, diz aqui o texto, a artilharia do bicho lá é pesada e pode derrubar. E quando eu vejo, às vezes, gente crente brincando, sabe, tá nem aí para as coisas de Deus, sem comunhão com Deus, só deixa eu abrir uma brecha aqui, queridos, nós estamos afastados corporalmente um dos outros, mas a gente deve manter a nossa unidade espiritual. Nós não estamos no templo, cultuando a Deus juntos no templo, mas nós devemos e podemos continuar cultuando a Deus aqui, como a gente está fazendo agora.
Então, se liga no negócio, que o negócio é sério. Cuidado com o dia mau, cuidado com as astutas, cuidado que a artilharia é pesada. Paulo fala que são dardos inflamados. Sabe o que é isso aí, para você ter uma ideia? São setas pegando fogo. São setas mesmo, setas pegando fogo. Fogo do inferno, gente. Coisa séria, coisa séria. Opressão, pronto, já sabemos o que é. Ataques de fora para dentro, para nos fazer pecar, para nos distanciar de Deus, para nos derrubar, porque ele não pode nos possuir. Agora entra aí a segunda parte, porque ele não pode nos possuir. Entra a segunda parte do ataque, possessão. Lembra que eu falei? Os que não são de Cristo estão sujeitos às duas coisas: opressão e possessão. Tem gente fora que não conhece a Deus, que não é discípulo, que pode apenas sofrer a opressão. Mas há pessoas que são oprimidas e são possessas. E aqui está a segunda parte desse estudo aqui. O que é a possessão? Aí olha diferente. São ataques de dentro para fora. Na possessão, o diabo já tomou conta, tomou o domínio. O que ele quer é tomar o domínio do território. E aqui, ó, cabeça. Tá? Aqui. Você pode mandar suas perguntas aí. Não sei se você já teve a oportunidade de ver ou enfrentar ou ter que expulsar um demônio de alguém. Uma situação que acontece é básico, é simples. Vou explicar para você. Primeiro é o seguinte, que é uma coisa terrível, a gente vê o estado em que o demônio, que o diabo leva as pessoas, o ser humano, a obra-prima de Deus. É isso que ele quer, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Na possessão, ele toma completamente os pensamentos. As pessoas, quando ficam possessas, depois que passa, elas não lembram de nada que aconteceu. Por quê? Porque naquele momento o diabo tomou conta das faculdades mentais. Então a possessão é isso, o controle absoluto do diabo dentro da pessoa, e aí ele age de dentro agora para fora. Opressão de fora para dentro. Possessão de dentro para fora. Aí ele destrói, ele pinta o sete. Há casos assim assustadores de possessão demoníaca. Uma pessoa pode ter um demônio, 2, 10, 7 e até uma legião de demônios. Em uma pessoa só. Eles são espíritos. Lembra do caso do Gadareno? Quando Jesus botou o pé lá na beira da praia, lá na terra de Gadara, o homem saiu lá do sepulcro. Olha o estado desse homem, para você ver o que é possessão. Que a coisa é complicada. O homem não dormia, nem de dia nem de noite, andava nu, gritando o tempo todo, se cortava todo, morava nos sepulcros, no cemitério. Essa era a situação daquele homem. Quando Jesus botou o pé lá na terra dele, ele saiu de lá correndo, se prostrou, veio cair no pé de Jesus. O mais valente não é mole, não. O bicho lá que tinha um bocado de capeta dentro de si, quando Jesus botou o pé e Jesus atravessou, é aquele caso lá que ele atravessou aquela tempestade, que ele acalmou a tempestade, e ele foi nesse lugar, lá em Gadara, com esse propósito de libertar um homem, só para salvar um homem. Jesus é fantástico, é o que ele faz para salvar um homem. Quando ele põe um pé lá, o homem vem, Jesus fala assim, quem é você? Aqui, uma observação, a única vez que Jesus conversou com o demônio e perguntou o nome. Mas era porque Jesus queria ensinar. Não é porque Jesus estava interessado, porque ele conhece cada capeta, né? E conhece todos eles. Jesus pergunta, quem é você? Ele fala assim, nós somos muitos, somos uma legião. Uma legião, na linguagem da época, era um agrupamento de soldados, em torno de 6.000 soldados. Então aquele homem tinha aproximadamente, não é o exato, mas aproximadamente 6.000 demônios dentro de si. Imagina o estrago. Se um demônio faz estrago, imagine 6.000 demônios. Então a possessão é isso. Quais são os objetivos da possessão? Lembrando que somente os incrédulos é que sofrem esse ataque. Ou agora os dois. Os cristãos, os discípulos, só recebem um ataque, a opressão, que não é brinquedo também não. Mas os que não são discípulos são alvo das duas armas. Tá? Eles sofrem com a opressão e sofrem com uma possessão. Quais são os objetivos da possessão? Primeiro, ter o controle absoluto sobre o corpo.
É o caso que aconteceu com aquele homem. E o domínio dos seus movimentos. O homem, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, era ruim para o homem e era ruim para quem morava lá também, porque ninguém conseguia dormir com aquele homem gritando dia e noite, né, pelas ruas daquela comunidade. Né? Não era brinquedo, não. Então, qual são os objetivos da possessão? Ter o controle, o diabo quer ter o controle da pessoa, domínio dos seus movimentos, da sua fala, das suas ações de modo geral. Geralmente, quando alguém está possesso, a voz não é a mesma voz da pessoa, é uma voz estranha, uma voz diferente. Pode ser uma voz parecendo voz de boneca, pode ser uma voz rouca, não é a mesma voz da pessoa. Não é como você está acostumado a ouvir a voz normal da pessoa, é uma voz diferente. Qual é o objetivo da possessão? Afrontar Deus. É como se ele tivesse dizendo assim, o que eu posso fazer aqui com a tua criação, com aquilo que o Senhor fez com as suas próprias mãos. Uma forma de afrontar Deus. Quais são os objetivos da possessão? Levar os homens a blasfemarem contra Deus, porque na hora da possessão acontece muitas coisas, muitas conversas, muitos ataques. Então levar o homem a blasfemar contra Deus, destruir a obra-prima de Deus. Ele quer destruir, ele quer levar o chão. É incrível. Bom seria se todo discípulo, você vai dizer agora cruz credo, vai bater até na madeira, mas bom é que todo discípulo de Cristo tivesse uma experiência espiritual dessa aqui, de enfrentamento, primeiro para ter uma ideia do que é o negócio e depois até para abrir os olhos, para não brincar com coisa séria. Tá? Não precisa bater, não precisa fazer lá cruz não, mas bom seria para a gente tomar alguns direcionamentos melhor na vida. Qual é o outro objetivo? Lembre-se que os demônios são espíritos e eles não podem expressar porque são espíritos, não podem falar. Então, quando ele usa uma pessoa, não precisa disso não, né? Tá bom. Quando ele usa uma pessoa, ele se expressa, é a única oportunidade que ele tem de se expressar. Então, esse é um dos objetivos da possessão também, se expressar. Vocês estão com medo de enfrentar o inferno, é? Olha lá, hein? Que crentes são esses aí? Vamos lá. Não precisa ter medo não, tem medo não. Interessante, eu já avisei aqui, o pessoal da minha igreja já sabe disso. Se você encontrar algum por aí, não precisa chamar o pastor não, se vira e vai expulsar, tá bom? Deus deu a mesma autoridade para você, o mesmo poder e minha autoridade. Então, se vira, não precisa me ligar não, precisa... Eu lembro que uma vez, só para quebrar um pouquinho aqui, eu estava de férias, eu estava no Rio, muitos anos isso, estava de férias, com a minha família, alguém me ligou, acho que umas 11 horas da noite, um membro da minha igreja me ligou às 11 da noite, me chamando, pastor, vem aqui porque eu tô aqui com uma pessoa endemoniada e tal. Falei, querido, eu tô de férias e tô no Rio de Janeiro, não tenho como ir agora, se vira com o teu negócio aí, entendeu? Mas é isso. Brincadeiras à parte, queridos, mas é isso, nós podemos enfrentar, todos nós temos a mesma autoridade, somos filhos do mesmo Deus, somos revestidos com o mesmo poder, né? Graças a Deus. Jesus falou assim, olha, os meus discípulos não farão coisas maiores do que eu fiz. Então se liga aí que você tem autoridade. Já ia falar nisso, né? Que vai ter gente que vai te chamar, não me chama não. E se for de madrugada aí, nem que você não me chame mesmo, porque eu preciso dormir para estar bem no outro dia. Vamos lá, agora a pergunta que não quer calar. Cristão pode ficar possesso? Cristão fica possesso? Talvez você tenha falado assim, pastor, eu já vi um crente possesso. Olha, quero contar outra historinha aqui. Eu era de outra igreja, né, há muito tempo atrás. Talvez alguém aqui lembre-se disso aí. E a gente tinha na igreja nova ainda, estava começando, e um determinado culto, um rapaz muito assim, a gente olhava e via ele muito crente, né, branquinho, todo arrumadinho, só andava assim, bem arrumadinho, todo engomadinho e tal. De repente, no culto, o demônio pegou esse camarada e foi um sapeco nesse culto.
E muita gente ficou pensando, mas por que fulano, crente, ficou endemoniado? Agora eu vou explicar, né, a você uma coisa muito interessante. Primeiro, que nem todos que estão no templo ou congregando são discípulos de Cristo. Nem todo que está no templo passou pelo novo nascimento. Nem todo que está no templo foi regenerado. Há aqueles que estão no templo, que estão no meio dali do trigo, no meio do rebanho, que são bodes, que são cabras. Há joio no meio do trigo. E Jesus fala lá que em algumas situações, Jesus fala uma parábola que à meia-noite o inimigo veio e semeou. O inimigo, ele mesmo, semeou, colocou gente no meio. É uma metáfora, né? A parábola do joio e do trigo. À meia-noite o inimigo veio e colocou gente no meio do rebanho. Colocou gente no meio da igreja, plantada pelo inimigo, e tinha objetivo, tinha propósito. Então, eu vou responder sua pergunta. Pode um crente ficar possesso? Absolutamente não. Impossível. E por que, pastor, eu conheço um caso de fulano ou uma fulana que era crente e ficou possessa? Sinto muito dizer, não é uma posição pessoal minha, é uma posição bíblica. Essa pessoa que você conhece nunca foi um discípulo de Jesus. Era um frequentador, era o famoso amigo do Evangelho, mas discípulo de Jesus nunca foi, porque discípulos jamais são possuídos pelo diabo. São oprimidos, mas não são possuídos. Sabe por quê? Eu vou te mostrar isso agora. Tem gente que acha que sim, não, que não, que pode. É uma grande heresia. Eu vou te provar pelas escrituras agora. Presta atenção, quem quiser anotar aí. Primeiro, porque, lembre-se, quem somos nós? Nós somos o povo de Deus, nação santa. Presta atenção. Olha lá, 1 Pedro. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, então já derruba qualquer ideia de que crente vai ficar possesso. Somos a nação santa, sacerdócio real, nós somos esse povo. Então, essa é a nossa identidade, eu preguei domingo sobre isso, é a nossa identidade. Segundo, de quem nós somos? Nós somos de Cristo, nós somos o povo de Cristo. Como é que a gente vai ficar possesso se nós somos o povo de Cristo? Que Cristo é esse que permite que o povo dele seja tomado das mãos dele e possuído pelo demônio? Que Cristo é esse? Que dono é esse? Que cabeça da igreja é esse? Terceiro, quem habita em nós, queridos? Como é que, se nós somos templo do Espírito Santo, aqui, templo do Espírito Santo, como é que nós somos templo do Espírito Santo e o diabo encontra uma brecha para entrar, para possuir a gente? Não tem lógica. Então a Bíblia está errada, está mentindo. Então, só lembrando, nós podemos ser oprimidos, mas possuídos jamais, em hipótese alguma. E aí, pastor, mas tem aquele caso, volto a dizer, se você conhece algum caso de alguma pessoa que usava a Bíblia, cantava, que pregava, que ministrava louvor, que evangelizava, sei lá o que for, e ficou possesso, esse tal nunca foi um discípulo, nunca passou pelo novo nascimento, nunca foi uma nova criatura. A Bíblia diz, vamos lá, 1 João capítulo 5, 18, diz assim, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, olha o novo nascimento aí, todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele Deus que nasceu, a pessoa que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém por essa palavra. 1 João 5,18. O maligno não toca. A gente precisa lembrar disso e trazer isso nas nossas mentes. Observe, existe uma limitação. Vamos lá para o caso de Jó. O diabo pintou e bordou com tudo que estava ao redor. Filhos, bens, doenças, pessoas, né? A mulher, o cara lá disse, rapaz,
larga esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, como se isso resolvesse, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então os ataques foram externos, mas o diabo não entrou aqui, na cabeça do homem. Por quê? Jó era um homem temente a Deus, reto, se desviava do mal. E o homem, diz lá a história dele lá, passou por tudo e não pecou. Passou por tudo. E olha que o negócio não foi brinquedo. Passou por tudo, não pecou. E lá no 42, essa é a melhor parte, é uma das melhores partes de Jó, do livro de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle da minha vida. O homem continua orando. Capítulo 42. E Deus restaurou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Intercessão. É bom que você ore pelos seus amigos. Então, pode o crente ficar possesso? De forma alguma. Você quiser mandar pergunta, manda aí. Tem uns 10 minutinhos para a gente continuar aí. Como é que alguém que é templo do Espírito Santo pode ser casa de Satanás também? Não pode, né? Crente não fica possesso. Discípulo não fica possesso. Pode alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus, sangue poderoso, ser fantoche na mão do diabo? Não pode, gente. Que Cristo fraco é esse que não consegue defender os seus? Então, a gente já derruba aí completamente toda ideia e argumento de que crente pode ficar possesso. Ok? Vamos lá. É importante você lembrar que nem todo mundo está na igreja discípulo. E lembre sempre disso. A gente não vai ficar apontando, pelo amor de Deus, não faça isso, não fique apontando quem é quem. Tira primeiro a trave do seu olho para depois você querer tirar o cisco do olho dos outros, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Às vezes nós somos levados a ficar julgando as pessoas. E cuidado, Jesus fala sobre isso. Não julgueis para que você não seja julgado. Com a mesma medida que você está julgando, as pessoas podem te julgar. Lei da semeadura. Lembre-se disso. Aqueles que não são discípulos, mais cedo ou mais tarde a capa vai cair, né? A caricatura vai cair e o joio vai aparecer, o bode vai aparecer, se for cabra vai aparecer, em algum momento vai aparecer, né? Jesus falou lá daquela parábola que eu falei em Mateus 13, que à meia-noite o inimigo veio e semeou no meio da seara o joio, tá? E quero fazer aqui uma observação, confissões de pastores, tá? Pastores estão sempre orando para que Deus dê... eu oro sempre assim, eu sei outros pastores que oram para que Deus revele quem é o joio, quem é trigo e saia. Não é para revelar para a gente maltratar de forma alguma. Quando eu oro a Deus sobre isso, porque eu não sei quem é quem, eu peço, Senhor Jesus, o Senhor me chamou para ser pastor de ovelhas, não foi de bode nem de cabra. O Senhor me chamou para pastorear ovelhas, trigo, não foi joio. Então, de vez em quando, dá uma podada na árvore. Eu faço as orações, e pastores fazem as orações porque é desgastante também. Lidar com joio é duro, é complicado. É duro você ficar lidando com cabra, com bode. Então você está entendendo que é um linguagem figurado usado nas escrituras, tá bom? Por que a gente faz isso, irmãos? Para o bem da igreja, porque o joio no meio da seara atrapalha muito, emperra a obra, causa confusão, atrasa a prosperidade da igreja, atrapalha a saúde espiritual da igreja. O joio e o bode no meio do rebanho impede o avanço da igreja. E não é isso, a igreja vai sempre ter, tá? Vai sempre ter joio e bode no meio do rebanho. Mas, volta e meia, os pastores estão, Jesus, dá uma limpada no negócio aí para ver se a coisa funciona melhor. E Jesus faz isso. Quais são as brechas? É muito importante que você entenda isso. Quais são as brechas que um discípulo precisa ficar atento, porque às vezes são brechas que dá para a ação de Satanás possuindo. Agora, veja bem, enquanto o discípulo estiver firme, ele não é possuído. Agora, se ele começar a vacilar, o negócio fica feio para o lado dele. São as brechas. E olha que a gente pode contar nas escrituras muitos casos. Pedro deu brecha, Davi deu brecha, Saul deu brecha,
Tem vários aí que deram brechas e a coisa complicou. Ananias deu brecha, Safira, Pedro fala assim, ó, Ananias, por que é que você deixou Satanás tomar o seu coração? Por que é que você Saul, Saul chegou a profetizar lá no início, lá você vai lá em 1 Samuel, Saul profetizou no meio de toda a nação. Depois Saul ficou endemoniado. Então, se a gente vacilar, se não cuidar, e a gente entra recebe as duas flechadas, os dois dardos inflamados, a opressão e a possessão. Quais são as brechas? Eu tive um pastor que ele dizia, o pastor Tonico, teve aqui na igreja aí há uns 5 anos atrás, ele dizia assim, muitas vezes eu dei ceia a capeta. Eu achava isso estranho demais quando ele falava. Eu já dei muita ceia a capeta, porque está ali no meio. Eu não sei quem é quem, então ia dar ceia, dava ceia para capeta também. É meio estranho, mas de fato é isso mesmo. A gente não sabe quem são as pessoas. E aí ele falou uma coisa interessante, outra coisa interessante, falou assim, não, para alguém ser possesso pelo diabo, não precisa nem frequentar, sei lá, alguma cerimônia espiritual, diabólica. Não precisa. Basta ele ter alguns comportamentos. Eu quero citar para você alguns comportamentos. Se o discípulo começar a flertar demais com o diabo, está abrindo a brecha, está abrindo a portinha para ele entrar e entrar pesado. A opressão ele está tentando nos levar a pecar. Se eu abrir a guarda, ele entra. Simples assim. Então, quais são as brechas? Quais são as portas de entrada? Quando eu começo a brincar com o pecado, flertar com o pecado. Segundo, quando é que eu posso ser brecha para a possessão? Quando eu me envolvo com pessoas não recomendáveis, ou não recomendadas. Às vezes eu mantenho uma relação muito próxima, muito íntima, muito pessoal, de amizade, com pessoas que são possessas. Então eu estou abrindo uma possibilidade. Não estou dizendo com isso que você tem que se isolar do mundo. Não é isso. Estou falando que são brechas. Terceiro, quando a gente começa a se distanciar de Deus, são brechas. Saul é um caso típico. Começou a se afastar de Deus, o diabo entrou e diz lá o texto que Saul ficava. Ele tinha os dois. Ele tinha a opressão. Lembra aí que quando ele estava oprimido, ele ficava, sabe, transtornado, e somente tinha que mandar chamar Davi para tocar a harpa. Davi, rapazinho, tocava a harpa. E diz o texto que a canção que Davi tocava ali na harpa ali, expulsava o espírito mal de Saul. Já estava opresso e possesso. Então, se distanciou de Deus. Saul começou a se distanciar de Deus que nem percebeu. Ok? Quais são as brechas? Quando eu começo a encher a mente com coisas que não edificam. Por exemplo, quando a gente começa a ler livro esotérico demais, irmãos, isso é muito óbvio, enchendo a cabeça demais de coisas esotéricas, tá abrindo, crente, falando de não crente, não, de crente, discípulo. Quando eu começo a jogar muitos jogos místicos, estranhos, tem muitos jogos aí que muito cristão ama, é apaixonado, gasta horas, jogos que existem, existe todo aquele enredo maquiavélico, diabólico, filmes de terror, quando eu começo a... Tem crente que é apaixonado por filme de terror, né, que mostram possessões demoníacas e que tá o cara assistindo ali. São brechas. Esses filmes que invocam o mal, e por aí vai. Outra brecha, quando começa a frequentar ambientes, eventos inapropriados para discípulos. Esse pastor que eu tinha, o pastor Tonico, ele dizia assim, não precisa você ir lá no centro, ou alguma coisa assim, basta você ficar sentado na mesa de um bar, porque é um ambiente todo propício, ele está ali por perto, rondando, ele está naquelas pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá bom? Opressão, possessão. Existe libertação? Sim, claro. E a libertação, só quem pode libertar dos dois, da opressão e da possessão, é Jesus de Nazaré, como nós vimos nos textos. Ele andava por toda parte, livrando os oprimidos do diabo, expulsando. Jesus expulsou muito demônio, foi muito demônio. Uma observação,
Se você, não sei se já passou por sua cabeça, você pensa, por que na época de Jesus apareceu tanto demônio? Você já se perguntou isso? Eu vou te responder teologicamente. Porque com a vinda, até então só havia a promessa da vinda do Messias. Quando Jesus pisou na terra aqui, o diabo ficou, né, injuriado. E aí começou a se manifestar para atrapalhar a obra de Jesus. Lembra lá de Pedro, quando Jesus estava falando sobre o seu martírio na cruz? Pedro, nosso irmão Pedro, falou assim, Jesus, não, você não pode fazer isso. Jesus falou assim, sai, afasta Satanás. Ele, naquele momento da vinda de Jesus, ele entrou, né, firme, porque ele sabia que Jesus, o Filho de Deus, estava ali, que veio, e Paulo fala, e Jesus fala sobre isso, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, existe libertação, sim. Eu conheço muita gente que já foi liberta, curada, e somente o Filho de Deus, somente o poderoso Jesus, pode mudar a sorte de pessoas que foram escravizadas. Diz o salmista, diz o evangelista, se pois o Filho vos libertar de verdade, de uma vez por todas, está livre. Pastor, mas pode voltar? Pode. Alguém que foi liberto pode ter uma recaída, né? O diabo entrar de novo? Pode. Como isso acontece? Se não vigiar. Diz o texto bíblico. Presta atenção aqui, que eu estou no finalzinho aqui, mas eu quero deixar essa dica para você aqui. Diz o texto bíblico que se Jesus falando que um espírito que habita no coração do homem foi expulso, sair dali, e o homem não ocupar com coisas boas, o espírito que saiu do homem anda pelos lugares os antros mais terríveis do mundo, no espiritual, claro, e baixos. Aí volta e olha, ele não preencheu não. Aí diz o texto, aquele demônio que saiu vai, volta, traz mais sete piores do que aquele que estava antes e habita ali. Então, se um crente que foi possesso pelo diabo, já teve experiência de ser oprimido, possesso pelo diabo, não vigiar e brincar, e tem gente que faz isso, tem muita gente que foi liberta e depois volta tudo de novo, a culpa não foi de Jesus, não foi porque Jesus não teve poder, foi porque ele brincou com o pecado, foi porque ele brincou com coisa séria e voltou. E a Bíblia de Jesus fala assim, e o segundo estado é incomparavelmente pior do que o primeiro estado. Então, fique esperto aí, se cuide, abra os olhos, que Paulo fala que a nossa luta é terrível. Nós lutamos contra poderes, contra forças espirituais do mal que vem para derrubar. Ok? Estamos chegando no final. Semana que vem eu só vou dar algumas coisas aqui da batalha espiritual ainda. Quero você que se acompanhasse, tá bom? Não perdesse. Eu vou dar uma pincelada aqui. Tem um negócio aí, pastor, e diabo, esse negócio, tem objetos aí que recebem influência do diabo. Em casa mal assombrada, ó, uma boa aí, tá? Então, tá aí a dica aí, tá bom? E semana que vem a gente continua. Muito obrigado por sua participação aqui conosco nesse estudo. Divulga aí, tá bom? Divulga aí. Na hora que for começar o culto, começar o estudo bíblico, todo dia faça aí, chama uns 10 irmãos aí para ver se a gente abençoa mais pessoas. Se alguns aí que não gostam de culto online, se tomam um prumo na vida e vem congregar. Deus abençoe. A você uma excelente noite, bom descanso, que a paz de Jesus reine sobre a sua vida. Não precisa dormir com medo do diabo, não precisa dormir com medo das astutas ciladas dele, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Descansa em paz. Deus te dê paz. Se durma em paz, em nome de Jesus. Não precisa ter medo dele, não. Não tem medo dele, não. O mais valente está do nosso lado, está conosco. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã tem uma live especial. Perigos que moram em casa, que rondam a casa. Não é nada de capeta, não, gente. É um amigo meu, médico, ortopedista, um dos mais conceituados médicos de Salvador, da Bahia. Meu amigão de infância vai estar conosco amanhã. Não perde essa live, não. 8 horas da noite. 8 horas, tá? A gente está acostumado a fazer live 19, mas é 8 horas. 19 horas da noite. É 20 horas. Tá bom? Joia. Às vezes há acidentes de casa que levam a traumas,